6 pessoas estão desaparecidas após a queda de uma aeronave no mar na costa da Califórnia, nos Estados Unidos da América. O acidente ocorreu no domingo perto de San Diego e até agora não há sinal dos ocupantes. As águas ao largo do Ponte Loma, em San Diego, na costa da Califórnia, escondem um mistério trágico. Uma aeronave caiu neste domingo por volta das 12 horas e 45 minutos, horário local, levando consigo 6 pessoas que continuam desaparecidas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos mobilizou diversas equipas de resgate, incluindo helicóptero, mergulhadores e navios patrulha. Durante a tarde e a noite de domingo foram várias as equipas de resgate que trabalharam em conjunto para tentar encontrar sobreviventes, contudo, até às 23 horas e 30 minutos de domingo, nenhum dos ocupantes havia sido encontrado. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira, mas sem sinal de sobreviventes. As autoridades mantêm a esperança de encontrar os ocupantes, apesar das condições adversas do mar. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes já iniciou a investigação para apurar as causas do incidente. Até o momento não foram divulgadas as identidades das vítimas. Uma tragédia que mergulha famílias na angústia e desafia os esforços de resgate. Em San Diego, a costa que acolhe turistas e surfistas, agora assiste uma corrida contra o tempo em busca de resposta e de esperança. Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em 2 incidentes separados que aconteceram no domingo e na segunda-feira. Isto na sequência de disparos perto de locais de distribuição de alimentos no sul de Gaza. Testemunhas relataram que o tiroteio de domingo ocorreu por volta das 6 horas perto de Rafah, próximo a um local administrado pela Gaza Humanitarian Foundation, apoiada pelos Estados Unidos da América e por Israel. O exército israelense afirmou ter disparado tiros de aviso contra suspeitos que se aproximaram das tropas numa zona que considera de combate ativo. Sobreviventes descreveram tanques a disparar e pessoas a serem atingidas enquanto fugiam. Este foi o mais recente de uma série de tiroteios, tendo feito mais de 120 mortos e ferido centenas de pessoas desde a implementação do novo sistema de distribuição de alimentos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Críticos afirmam que o sistema de Gaza Humanitarian Foundation força os civis a entrarem em zonas de perigo e não atende às necessidades humanitárias urgentes. A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos está a investigar as importações de silício metálico provenientes de Angola, Austrália, Laos, Noruega e Tailândia. As autoridades alegam que esses países estão a vender esses produtos abaixo do valor considerado justo. A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos da América afirma que existem indícios razoáveis de que a indústria norte-americana está a sofrer um prejuízo material devido às importações de silício metálico da Austrália, do Laos e da Noruega, alegadamente vendido nos Estados Unidos a um preço inferior ao justo e subsidiado pelos governos destes países. A comissão determinou igualmente que existem indícios razoáveis de ameaça de prejuízo material à indústria dos Estados Unidos da América devido às importações de silício metálico de Angola, alegadamente vendidos a um preço inferior ao justo, e às importações de silício metálico da Tailândia, alegadamente objeto de subvenções por parte do governo tailandês. Caso se confirme que Angola e os outros países estão a vender abaixo do valor considerado justo, os Estados Unidos da América podem aplicar tarifas adicionais para tornar esses produtos mais caros e proteger a produção local.
A mesma fonte garante que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos continuará a analisar as importações de silício metálico destes países. As decisões preliminares em matéria de direitos antidumping para Angola, Austrália, Laos e Noruega deverão ser adotadas em 1 de outubro deste ano. Angola exportou 1.675 toneladas de silício metálico para os Estados Unidos da América em 2024, no valor de cerca de 4,15 milhões de dólares, segundo o Departamento de Comércio norte-americano. Este tipo de metal é usado, por exemplo, em painéis solares, ligas de alumínio e semicondutores. O presidente dos Estados Unidos reforçou nesta semana as restrições fronteiriças, proibindo a entrada de cidadãos de 12 países. É já a partir da meia-noite de hoje que a medida será implementada e visa proteger o país de ameaças. No dia 4 de junho de 2025, Donald Trump assinou uma ordem que proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadão de 12 países, incluindo Afeganistão, Mianmar, Eritreia, Irão, Líbia, Somália, Sudão e outros países. A partir da meia-noite desta segunda-feira, a medida será implementada e visa proteger o país de ameaça à sua segurança nacional. Também foram reforçadas restrições a visitantes de Burundi, Turcomenistão, Venezuela e Serra Leoa. A ordem resulta de um relatório dos Departamentos de Estado e Segurança Nacional, perseguindo critérios definidos na posse presidencial de 20 de janeiro. Analistas recordam que se trata de uma reedição de polêmica proibição muçulmana de 2017, que surpreendeu a entrada de cidadãos de 7 países muçulmanos. Viajantes dessas nações enfrentaram cancelamentos de voos, detenções e inspeções rigorosas em aeroportos, e a nova versão legislativa promete mais controlo, mas ainda levanta dúvidas sobre possíveis discriminações religiosas. Trump, contudo, garante tratar de uma medida com objetivo puramente de segurança. As organizações de defesa dos direitos humanos pedem ações judiciais e acusam a Casa Branca de repetir um padrão xenofóbio. Congressistas democratas consideram a ordem uma violação dos valores norte-americanos de acolhimento e liberdade. Por agora, a eficácia e os efeitos diplomáticos da medida continuam em análise. Ainda nos Estados Unidos, milhares de pessoas saíram às ruas na Califórnia para protestar contra a repressão do presidente Trump contra a imigração e o envio de tropas da Guarda Nacional. Durante o fim de semana, dezenas de pessoas foram detidas. Pelo menos 56 pessoas foram presas em Los Angeles durante o fim de semana, quando milhares de manifestantes saíram às ruas em resposta às rusgas do Serviço de Imigração e Alfândegas ordenadas por Trump e ao envio de tropas da Guarda Nacional. O chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, declarou a escalada de violência como repugnante, afirmando que estavam a ser utilizados fogos de artifício, pedras e outros objetos para atingir os agentes da polícia. Os confrontos de domingo em Los Angeles foram desencadeados por protestos depois de se ter descoberto que os agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas estavam a realizar rusgas por toda a cidade em bairros predominantemente hispânicos. Trump intensificou as rusgas de imigração durante o seu mandato, pedindo aos agentes federais no mês passado que prendessem 3.000 pessoas por dia. De acordo com a sua diretiva, os agentes dos serviços de imigração e alfândegas estão autorizados a localizar, detectar e deportar os imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos da América. O próprio Trump insistiu que as tropas são necessárias e exigiu que as unidades adicionais da Marinha fossem enviadas para as áreas em resposta aos distúrbios. Quatro soldados japoneses sofreram ferimentos sem risco de vida
na sequência de uma explosão numa instalação de armazenamento de munições de guerra não deflagradas numa base militar dos Estados Unidos da América em Okinawa, confirmaram as autoridades locais nesta segunda-feira. O incidente ocorreu quando os soldados estavam a trabalhar num local gerido pela prefeitura de Okinawa para armazenar munições antigas descobertas em toda a ilha, o local de uma das mais ferozes batalhas da Segunda Guerra Mundial. De acordo com as autoridades, os militares sofreram ferimentos nos dedos durante a explosão. Não foi possível obter mais informações sobre a natureza da explosão ou sobre o estado das instalações. As forças de autodefesa do Japão informaram que estavam a investigar a explosão que terá ocorrido na base aérea de Kadena ou nas suas proximidades. Acrescentaram ainda que estavam a ser desenvolvidos esforços para determinar a causa e a localização exata do incidente. Em outubro passado, uma bomba americana do tempo de guerra explodiu num aeroporto comercial no sul do Japão, criando uma cratera substancial e obrigou o cancelamento de dezenas de voos. Um relatório da Unicef alerta para uma crise silenciosa que afeta milhões de crianças na África Austral. De acordo com a Agência da ONU para a Infância, 9 em cada 10 crianças com 10 anos de idade não conseguem ler nem interpretar um texto simples. A situação é particularmente grave em países como Angola, onde o investimento em educação ainda é insuficiente. Em Angola e em outros países da África Austral, o futuro de milhões de crianças está em risco. Segundo a Unicef, 90% dos alunos com menos de 11 anos não conseguem ler nem compreender um texto adequado à sua idade. A coordenadora de parcerias juvenis da Unicef em Angola, Ana Rita e Silva, destaca que apesar da colaboração com o governo, ainda há um grande déficit entre as políticas públicas e as reais necessidades da juventude. Para a Unicef, o problema está diretamente ligado ao fraco investimento em educação por parte dos governos da região.